Existe um veneno invisível correndo nas suas veias agora mesmo que está expulsando o dinheiro da sua vida, com a mesma força que você tenta atraí-lo, e se você não cortar esse ciclo hoje, a luta nunca vai acabar. Mas eu prometo que se você ficar comigo até o final, eu vou te entregar a chave mestra para destravar uma vida onde a prosperidade não é um milagre, mas sim o seu estado natural. Antes de a gente mergulhar fundo nessa cirurgia da alma, já escreve aqui nos comentários a palavra desbloqueio, se você realmente está disposto a largar o peso da escassez, porque o que vamos conversar agora exige coragem. Sabe aquela sensação de que você está correndo numa esteira em alta velocidade, suando a camisa, fazendo tudo certo, mas o cenário ao seu redor continua exatamente o mesmo? É exaustivo, não é? Você vê pessoas com metade do seu talento e um terço do seu esforço prosperando, enquanto você parece estar preso em uma areia movediça financeira, onde quanto mais você se debate, mais afunda. A verdade cruel que ninguém te conta é que o universo não responde ao seu esforço físico, ele responde a quem você é internamente, e neste exato momento, existe uma guerra civil acontecendo dentro da sua mente. De um lado você quer a abundância, você deseja o conforto, a segurança, a liberdade de não ter que olhar o preço no cardápio antes de escolher o que vai comer. Mas do outro lado, no porão escuro do seu subconsciente, existe um medo paralisante, uma crença enraizada de que o recurso é finito, de que para você ganhar alguém tem que perder, ou pior, de que o dinheiro é algo difícil, sujo, ou perigoso. Essa mentalidade de falta é o que está aniquilando sua prosperidade agora mesmo. É como dirigir um carro de luxo com o freio de mão puxado. O motor está rugindo, você está gastando combustível. Sua intenção é ir para frente, mas existe uma resistência mecânica interna que impede o movimento. E o pior sintoma dessa trava é a urgência emocional. Perceba como você se sente em relação ao dinheiro hoje. É uma relação de paz ou de desespero? Quando a conta chega, seu coração acelera. Quando o dinheiro entra, você sente alívio? Ou já sente o medo dele acabar? Essa vibração de necessidade extrema, essa angústia de "eu preciso disso para ontem", atua como um repelente energético potentíssimo. Pense nisso como um relacionamento amoroso. Se você se aproxima de alguém com desespero e implorando por atenção, sufocando a pessoa com sua carência, qual é a reação natural dela? Ela se afasta, ela corre. O dinheiro funciona exatamente da mesma maneira. Ele foge de quem precisa dele desesperadamente e corre para os braços de quem se sente completo sem ele. É um paradoxo doloroso, eu sei. Como não sentir urgência quando os boletos estão vencendo? É aqui que entra o cultivo do merecimento radical e a dissolução dessa mentalidade de falta. Você precisa entender que a escassez não é um fato real do mundo, é uma alucinação da sua mente condicionada. Olhe para a natureza. Olhe para a quantidade de folhas numa árvore, para a quantidade de gotas no oceano. O universo é obscenamente abundante em tudo o que cria. A falta é uma invenção humana. O problema é que fomos treinados desde a infância a acreditar que não merecemos o bom e o melhor a menos que soframos por isso. Carregamos culpas que nem são nossos sabotadores internos que sussurram que se tivermos muito seremos gananciosos ou perderemos o amor das pessoas ao nosso redor. Então o que fazemos inconscientemente? Nós nos livramos do dinheiro. Assim que ele entra, damos um jeito de criar uma emergência, um gasto imprevisto, uma decisão errada, apenas para voltar ao estado seguro de escassez que nossa identidade reconhece como lar. Para mudar sua conta bancária, você precisa primeiro reconfigurar essa identidade de valor. Você precisa parar de agir como alguém que está tentando ficar rico e começar a operar a partir do estado de quem já é próspero. Não estou falando de gastar o que não tem, mas de sentir a segurança de quem sabe que a fonte é inesgotável. É uma mudança de postura interna. É caminhar pela vida sem aquele cheiro de medo. É alinhar sua autoimagem com a grandiosidade que você deseja manifestar. Se você se vê como alguém que luta, a vida vai te dar mais luta. Se você se vê como alguém que flui, a vida vai te dar mais fluxo. E esse é o segredo da ativação do fluxo de circulação. Muitas pessoas bloqueiam a abundância porque tentam represar o dinheiro por medo do futuro. Elas seguram, economizam com dor, trancam a energia. Mas dinheiro é corrente, é energia em movimento. E assim como a água, se ficar parada, ela apodrece. Para receber mais, você precisa confiar que pode deixar ir, porque sabe que virá mais. É romper o padrão de retenção pelo medo e entrar na dinâmica da fluidez. Imagine-se agora soltando esse peso dos ombros. Imagine que você não precisa mais carregar o mundo nas costas nem provar nada para ninguém. A chave interna para a abundância contínua não é uma estratégia de investimento
investimento ou um truque de marketing, é a permissão profunda e inegociável que você se dá para receber. É limpar o terreno, arrancar as ervas daninhas da culpa e do não mereço, e preparar o solo fértil onde a prosperidade pode não apenas visitar, mas criar raízes e morar permanentemente. Você está pronto para abandonar a identidade da escassez e vestir a pele da abundância? Porque o que vamos construir a partir daqui exige que você deixe o velho eu assustado na porta. Neste exato momento, existe um assassino silencioso morando dentro da sua mente, programado para destruir qualquer chance de riqueza, antes mesmo que ela bata à sua porta, e se você não desarmar esse mecanismo, agora viverá o resto dos seus dias correndo atrás do vento. É brutal ter que dizer isso, mas a verdade é que a maioria de nós carrega um vírus invisível instalado no sistema operacional do inconsciente. Você pode trabalhar 20 horas por dia, pode ler todos os livros de finanças e fazer todos os cursos do mercado, mas se essa trava interna estiver acionada, você está apenas acelerando com o freio de mão puxado. O motor vai gritar, a fumaça vai subir, o desgaste será imenso e você não sairá do lugar. O que está aniquilando sua prosperidade não é a economia do país nem a falta de oportunidades, é uma lealdade oculta à escassez. Perceba como o seu corpo reage quando você pensa em grandes somas de dinheiro. Existe um aperto no peito, um nó no estômago, uma voz sussurrando que isso é perigoso, sujo ou que não é para alguém como você. Essa é a assinatura biológica da mentalidade de falta. Nós fomos treinados desde a infância a acreditar que o recurso é um bolo pequeno e finito, e que se pegarmos uma fatia maior, estaremos tirando da boca de outra pessoa. Essa culpa tóxica é o repelente mais poderoso de abundância que existe. Enquanto você carregar a crença de que ter muito é errado, seu subconsciente fará de tudo, absolutamente de tudo, para garantir que você permaneça correto e bom, ou seja, sem dinheiro. É uma autossabotagem sofisticada. Você perde prazos, toma decisões impulsivas, empresta para quem não paga ou cria despesas inesperadas do nada. Não é azar. É o seu sistema imunológico financeiro te protegendo daquilo que você, lá no fundo, acredita ser uma ameaça. Para mudar isso, precisamos falar sobre a vibração da urgência. Nada afasta mais o dinheiro do que o cheiro do desespero. É uma lei universal cruel, mas precisa. Quando você precisa desesperadamente de algo, você está emitindo um sinal de eu não tenho. O universo, que funciona como um espelho gigante e impessoal, apenas reflete e amplifica esse sinal, te devolvendo mais situações de não ter. É por isso que o rico fica mais rico e o pobre se afunda em dívidas. Não é apenas juros compostos, é frequência emocional. A pessoa que age a partir da identidade de valor já se sente próspera antes mesmo do dinheiro cair na conta. Ela não persegue o dinheiro como um animal faminto persegue a presa, porque ela sabe que a presa foge de quem corre atrás. Ela se torna o jardim que atrai as borboletas. Você precisa interromper agora esse ciclo de viver, esperando o próximo pagamento para respirar aliviado. Essa dependência emocional gera uma tensão, uma contração no seu campo energético que bloqueia o fluxo. A abundância exige relaxamento. Parece contraditório, eu sei. Como relaxar quando as contas estão vencendo? Mas é justamente esse o teste. É a capacidade de manter a postura interna de dignidade e certeza, mesmo diante do caos aparente. É olhar para a escassez temporária e não aceitá-la como sua identidade definitiva. Você precisa reconfigurar sua autoimagem. Quem é você quando ninguém está olhando? Você é a vítima das circunstâncias ou o criador da sua realidade? O cultivo do merecimento radical não é arrogância, é a compreensão humilde de que você é parte da criação e, como tal, tem o direito inato de prosperar. Não existe virtude na miséria e não existe santidade no sofrimento. Precisamos arrancar essas ervas daninhas culturais que romantizam a luta e a privação. Se você sente que precisa se diminuir para caber nos ambientes que frequenta, ou se sente culpado por querer uma vida extraordinária, enquanto sua família ou amigos passam dificuldades, você está preso em uma lealdade à pobreza. Você não ajuda os pobres sendo mais um deles. Você ajuda demonstrando que é possível sair desse estado. Ao dissolver a mentalidade de falta, você para de reter por medo. A pessoa que tem medo de gastar, que economiza com dor, que tranca o dinheiro, está dizendo ao universo: eu não confio que serei capaz de gerar mais. Que o universo obedece. A ativação do fluxo de circulação acontece quando você solta. Não é gastar irresponsavelmente, é movimentar com confiança. É pagar uma conta abençoando o serviço recebido, em vez de amaldiçoar a perda do dinheiro. É investir em si mesmo sem a tremedeira da dúvida. É agir a partir do estado de quem já possui. A chave interna vira quando você percebe que a abundância não é algo que você busca fora, é algo que você sintoniza dentro. E quando essa sintonia acontece, quando você neutraliza o medo e abraça o merecimento, a realidade física não tem outra escolha, a não ser se reorganizar para
corresponder a essa nova verdade que você emana. Você está viciado na adrenalina da sobrevivência, e é exatamente esse vício oculto que está sabotando a fortuna que deveria ser sua por direito. Pode parecer insano ouvir isso, afinal, ninguém conscientemente escolhe o sufoco, o boleto atrasado ou a angústia de não saber como fechar o mês, mas o seu sistema nervoso se acostumou tanto com o caos que, ironicamente, ele rejeita a paz da abundância. Quando você opera nesse estado de urgência emocional constante, vibrando na necessidade extrema, você se torna um repelente natural de dinheiro. É uma lei universal que ignora os seus pedidos desesperados e atende apenas à sua vibração dominante. E a vibração do "eu preciso desesperadamente disso" grita para o mundo que você não tem, que você é carente, e a carência é um buraco negro que engole qualquer oportunidade de crescimento. Pare e observe o que acontece dentro de você quando uma quantia inesperada de dinheiro entra ou quando as coisas começam a dar certo. Existe uma parte sua que relaxa, mas existe outra, traiçoeira e silenciosa, que fica esperando o próximo problema acontecer. Essa é a sua identidade de escassez operando nos bastidores. É como se você tivesse um termostato financeiro regulado para a luta, e sempre que a temperatura da prosperidade sobe, seu inconsciente trata de criar uma despesa extra, uma perda ou um autossabotagem para trazer você de volta para aquela zona conhecida de aperto. Isso não é azar, é programação. É a falta de merecimento radical corroendo sua capacidade de receber. Muitas vezes carregamos culpas invisíveis que funcionam como cadeados. Talvez você sinta lá no fundo que não é digno de ter uma vida fácil enquanto seus pais trabalharam tanto e tiveram tão pouco. Talvez você sinta que prosperar é trair a sua origem ou deixar para trás as pessoas que ama. Essa lealdade à pobreza é tóxica e precisa ser cortada na raiz agora mesmo. O universo não glorifica o seu sofrimento. Ele apenas o perpetua enquanto você insistir nele. Entenda que a humildade não é sinônimo de pobreza, e ter recursos não o torna uma pessoa ruim. Pelo contrário, o dinheiro apenas potencializa quem você já é. Se você é generoso, com dinheiro será um filantropo. Se é mesquinho, será um avarento. O medo de se corromper ou de ser julgado bloqueia a permissão interna para que grandes fluxos de capital cheguem até você. Para reconfigurar essa autoimagem e alinhar sua identidade com o valor, você precisa parar de agir como alguém que está tentando ficar rico e começar a operar a partir da certeza de quem já é abundante. Isso não é fingir, é uma postura energética. A pessoa abundante não toma decisões baseadas no medo de perder, mas na certeza de ganhar. Ela não olha para o preço das coisas pensando no que vai faltar na geladeira. Ela olha avaliando o valor que aquilo trará para sua expansão. Enquanto você mantiver essa urgência, essa tremedeira na alma cada vez que precisa investir em si mesmo, você estará declarando guerra contra a sua própria prosperidade. A urgência cria resistência. É como tentar segurar a areia com a mão fechada com força excessiva. Quanto mais você aperta, mais a areia escorre pelos dedos. O segredo, a chave mestra que vira o jogo, é soltar a necessidade. É desejar a prosperidade, trabalhar por ela, mas não depender dela para validar quem você é ou para se sentir seguro. A segurança precisa vir de dentro, da convicção inabalável de que você é uma fonte geradora de valor. Quando você remove a pressão, o fluxo encontra o caminho de menor resistência para chegar até você. É preciso dissolver a mentalidade de que o recurso é finito, de que para você ganhar alguém tem que perder, ou de que o dinheiro é um cobertor curto que nunca cobre tudo. O dinheiro é energia em movimento, e energia nunca acaba, ela se transforma. Ao internalizar isso, você para de reter o fluxo por medo e começa a participar da circulação divina da riqueza. Você se torna um canal, e um canal limpo, sem os detritos do medo e da culpa, permite que volumes cada vez maiores passem por ele. O merecimento radical é a eliminação total da dúvida sobre o seu direito de ser feliz e próspero. Você não precisa fazer nada extraordinário para merecer o ar que respira, certo? Com a abundância é a mesma coisa. Ela é natural. A escassez é que é uma anomalia criada pela mente humana. Voltar ao estado natural é remover essas camadas de não posso e não consigo, não é para mim. É olhar no espelho e ver alguém que nasceu para experimentar o melhor que a existência tem a oferecer, sem desculpas. Quando essa chave vira, a realidade física não tem outra opção a não ser se reorganizar. As dívidas começam a se dissolver não por mágica, mas porque você parou de alimentá-las com sua atenção e medo. As oportunidades surgem porque você parou de focar nos obstáculos. Você passa a vibrar em uma frequência onde a solução é a norma, não o problema. É uma mudança de postura que altera a química do seu cérebro e a física da sua realidade. Você deixa de ser um pedinte do destino para se tornar o arquiteto da sua fortuna, construindo cada pilar com a certeza absoluta de que a abundância
não é algo que você busca lá fora, mas uma verdade que você finalmente aceitou viver aqui dentro. A verdade brutal é que a sua necessidade desesperada de dinheiro é a força mais poderosa que existe para mantê-lo pobre. E enquanto você vibrar nessa urgência de sobrevivência, a prosperidade vai fugir de você como se você fosse uma doença contagiosa. Eu sei que isso soa cruel, e talvez até contra-intuitivo porque fomos ensinados que precisamos nos preocupar, que precisamos perder o sono, que precisamos focar obsessivamente na falta para resolvê-la, mas a mecânica da realidade opera de forma oposta. Quando você emana essa vibração de eu preciso agora, eu não tenho, vai acabar, você está enviando um sinal ensurdecedor de escassez para o seu subconsciente e para a estrutura da realidade. E a única resposta possível que o universo pode te devolver é mais situações que confirmem essa necessidade, mais boletos inesperados, mais atrasos, mais bloqueios. É um ciclo vicioso onde o seu medo de não ter cria a realidade de não ter, e a realidade de não ter alimenta o seu medo. Quebrar esse ciclo exige uma coragem emocional que poucos estão dispostos a ter. A coragem de soltar a urgência, mesmo quando o cenário externo grita perigo. É o que chamamos de desapego da urgência emocional. Não significa que você não vai pagar suas contas ou ser irresponsável. Significa que internamente, na sua sala de comando emocional, você desativa o alarme de incêndio. Você para de agir como uma presa encurralada e assume a postura de quem sabe que o recurso é infinito e que a solução já está a caminho. Essa mudança de postura é o que dissolve a mentalidade de falta, porque a escassez não é sobre o saldo no banco, é sobre a sensação no peito. Se você tem 1 milhão na conta, mas vive com medo de perder tudo, você ainda está vibrando na escassez. Se você tem 10 reais, mas sente uma gratidão profunda e uma certeza inabalável de que mais virá, você está vibrando na abundância. É aqui que entra o cultivo do merecimento radical, que é a eliminação cirúrgica daquele sabotador interno que sussurra que você não merece, que dinheiro é sujo ou que ter muito significa tirar de alguém. Você precisa entender que a sua prosperidade não tira nada de ninguém. Pelo contrário, quanto mais você tem, mais você circula, mais você serve, mais você expande a economia ao seu redor. Se esse papo está fazendo sentido e você sente que está na hora de reescrever sua história financeira, aproveita agora, dá um toque no botão de inscrever-se, porque o que estamos construindo aqui é uma comunidade de pessoas que decidiram parar de rastejar e começaram a voar. E eu não quero que você perca o próximo nível dessa conversa. Voltando ao ponto central, o segredo é o alinhamento da identidade de valor. Você não atrai o que você quer, você atrai quem você é. Se a sua identidade é a de um lutador, de alguém que batalha para pagar as contas, a vida vai te dar mais lutas e mais batalhas. Você precisa reconfigurar sua autoimagem para agir, pensar e sentir a partir do estado de quem já possui. Isso não é fingir, é sintonizar. É andar na rua com a coluna ereta de quem tem a conta recheada. É tratar as pessoas com a generosidade de quem não tem medo de que falte. É tomar decisões baseadas no crescimento e não no medo da perda. Quando você incorpora essa identidade, o mundo físico começa a se dobrar para acomodar essa nova verdade. E para selar isso, precisamos falar sobre a ativação do fluxo de circulação. Muitas pessoas bloqueiam a abundância porque no momento em que recebem um pouco de dinheiro, elas o agarram com força, com medo de que ele vá embora e nunca mais volte. Elas retêm e economizam com dor, deixam de viver, paralisam a energia. Entenda, dinheiro é energia em movimento, é corrente, por isso se chama correnteza ou moeda corrente. Se você represa a água, ela apodrece. Se você represa o dinheiro por medo, ele perde o valor vital e o fluxo cessa. Para receber mais, você precisa estar disposto a deixar ir, a fazer o recurso circular com alegria e confiança, sabendo que você é a fonte geradora e não o dinheiro. O dinheiro é apenas o reflexo da sua capacidade de gerar valor. Quando você paga uma conta abençoando aquele pagamento, quando você investe em si mesmo sem culpa, quando você compra algo que te traz alegria sem o peso na consciência, você está dizendo para a realidade: eu confio no meu fluxo. Eu sei que existe mais de onde isso veio. Essa atitude rompe a barragem do medo e abre as comportas para uma renovação constante do capital. Você deixa de ser um acumulador temeroso para se tornar um canal de distribuição de riqueza e um canal por onde
onde passa muita água, está sempre úmido, sempre abundante, sempre cheio de vida. É essa fluidez que transforma a luta em dança e o esforço em magnetismo puro. A brutal verdade é que você tem um termostato interno regulado para a escassez, e toda vez que a prosperidade tenta entrar na sua vida, seu subconsciente entra em pânico e sabota tudo para te trazer de volta ao nível de sobrevivência que você tolera, porque para a sua mente primitiva, ter dinheiro de sobra é perigoso e desconhecido. Enquanto você não destruir esse mecanismo de autossabotagem, nenhum esforço externo, nenhum trabalho extra e nenhuma estratégia de marketing vão funcionar, porque você está lutando contra a sua própria identidade. É como tentar segurar uma bola de praia debaixo d'água. Você pode fazer força por um tempo, pode até parecer que venceu, mas assim que você se distrair, a pressão interna vai expulsar a riqueza, e tudo voltará a ser como antes. Entenda que a abundância não é apenas um número na conta, é uma permissão interna que você se dá ou se nega. A maioria das pessoas diz que quer ser rica, mas no fundo, carrega uma culpa tóxica, um sentimento de que ter muito significa tirar de alguém, ou pior, uma crença de que não são dignas de viver com facilidade. Essa é a mentalidade de falta operando nas sombras. Ela sussurra no seu ouvido que o recurso é finito, que se você ganhar, outro perde, e isso cria uma contração no seu peito, um medo sutil que bloqueia o recebimento. Você precisa neutralizar esse medo agora. O universo é expansão constante, não existe um estoque limitado de prosperidade. Existe apenas a limitação da sua capacidade de aceitar o que já está disponível. Quando falamos sobre merecimento radical, estamos falando de eliminar a necessidade de justificar sua existência através do sofrimento. Fomos treinados a acreditar que o dinheiro só é limpo se vier com suor, sangue e sacrifício extremo. Se o dinheiro vem fácil, você desconfia, você se sente culpado, e o que acontece? Você cria uma despesa inesperada para se livrar dele. O carro quebra, o telhado vaza, uma multa aparece. Não é azar, é o seu sistema imunológico financeiro rejeitando o corpo estranho que é a abundância, porque você não se sente merecedor dela. Para mudar isso, você precisa cultivar uma certeza inabalável de que você merece prosperar simplesmente porque existe, não pelo que faz ou deixa de fazer. É parar de pedir desculpas por querer o melhor que a vida tem a oferecer. Enquanto você carregar a culpa por querer ser grande, continuará pequeno. É necessário olhar para essa culpa e perceber que ela não é sua. Ela é uma herança de gerações passadas que viveram na sobrevivência, mas você não precisa ser leal à pobreza dos seus antepassados para honrá-los. A melhor maneira de honrar quem veio antes é curando essa ferida e prosperando como eles nunca puderam. E aqui entramos no ponto mais delicado e poderoso dessa transformação: o desapego da urgência emocional. A vibração da necessidade é o repelente mais forte de dinheiro que existe. Quando você precisa desesperadamente que algo aconteça, quando você age com aquela ansiedade de "isso tem que dar certo senão eu estou arruinado", você emite um sinal de escassez tão alto que ensurdece a oportunidade. A necessidade grita para o universo: "Eu não tenho, eu não confio, eu estou vazio." E o universo, sendo um espelho perfeito, responde te dando mais situações que geram falta e vazio. É um paradoxo cruel. Para ter, você precisa parar de precisar com tanta força. Você deve querer, deve intencionar, mas deve soltar a urgência. É como tentar atrair uma borboleta. Se você correr atrás dela com uma rede desesperado, ela foge. Se você cuidar do jardim e sentar-se em paz, ela pousa no seu ombro. A prosperidade funciona da mesma maneira. Interromper essa vibração de necessidade extrema é o que permite que o fluxo natural te encontre. Você precisa substituir a ansiedade pela certeza. A pessoa que já possui abundância não fica checando o saldo a cada 5 minutos com o coração na boca. Ela sabe que o recurso está lá. Isso nos leva ao alinhamento da identidade de valor. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Se a sua autoimagem é a de alguém que está lutando para chegar lá, você sempre estará na luta e nunca na chegada. Reconfigurar sua identidade significa começar a agir, pensar e sentir como a versão de você que já venceu. Não se trata de gastar o que não tem, mas de portar-se com a dignidade e a calma de quem tem as costas cobertas pelo universo. Como você caminharia se tivesse 10 milhões na conta? Como você trataria as pessoas? Como você reagiria a um problema pequeno? Provavelmente com muito mais tranquilidade e menos reatividade. Comece a incorporar essa postura agora. A realidade externa é apenas uma sombra, projetada pela sua realidade interna. Se você muda a postura interna, a sombra externa é obrigada a mudar de forma. Assuma a identidade de valor. Diga para si mesmo: eu sou a fonte da minha riqueza, eu sou valioso, o dinheiro é meu funcionário e não meu patrão. Quando você muda a frequência, o rádio toca uma música diferente. E finalmente essa nova identidade permite a ativação real do fluxo de circulação. Quando você rompe
rompe o padrão de retenção por medo, quando você entende que segurar cada centavo com a força do desespero é o que está secando sua fonte, você começa a permitir a fluidez. O dinheiro ama movimento. Ele precisa circular para se multiplicar. A mentalidade de pobreza diz guarde tudo porque vai faltar. A mentalidade de riqueza diz invista, faça girar, porque vai voltar multiplicado. Ao pagar algo, ao investir em si mesmo, ao doar, faça isso sentindo que está ativando a roda da fortuna. Sinta a alegria de poder fazer o recurso se mover. Cada vez que o dinheiro sai da sua mão com gratidão e sem medo, ele recebe um comando energético para voltar trazendo amigos. É uma renovação constante do capital. Você deixa de ser uma represa estagnada e se torna um rio caudaloso. A água que passa por você nutre as margens, cria vida e nunca para de vir, porque a nascente é infinita e está dentro de você. Essa chave interna, essa virada de chave no coração e na mente, que transforma o esforço mecânico em magnetismo puro, onde as oportunidades e os recursos começam a correr atrás de você, e não o contrário. Existe um parasita silencioso devorando o seu futuro neste exato segundo, uma força invisível que desmonta cada tijolo que você coloca na construção dos seus sonhos, e enquanto você não aniquilar essa traição interna, nenhum esforço humano será capaz de te arrancar da estagnação. Você pode saber todas as técnicas de venda, dominar todas as estratégias de investimento e trabalhar 20 horas por dia, mas se a sua identidade interna estiver configurada para a escassez, você encontrará uma maneira inconsciente de perder tudo o que ganhar. É como tentar encher um balde que tem um rombo no fundo. Quanto mais água você coloca, mais força a água faz para sair, e você termina exausto, culpando o mundo, sem perceber que a sabotagem nasceu no espelho. O que está aniquilando sua prosperidade agora mesmo não é a crise, não é o mercado e não é a falta de oportunidades. É o seu vício emocional na urgência e na falta. Existe uma parte de você que se acostumou tanto a lutar pela sobrevivência, que se a paz financeira batesse à sua porta hoje, você estranharia, sentiria um vazio e, sem perceber, criaria um problema urgente apenas para voltar ao estado familiar de ansiedade. Isso acontece porque o seu sistema nervoso foi treinado para acreditar que dinheiro é difícil, que a abundância é para os outros e que querer mais é, no fundo, um ato de egoísmo ou ganância. Essa crença tóxica cria um teto de vidro sobre a sua cabeça. Toda vez que você começa a crescer, toda vez que um dinheiro inesperado entra, uma voz sussurra lá no fundo que você não merece aquilo, que é bom demais para ser verdade, ou que algo ruim vai acontecer para compensar essa sorte. E então, obedecendo a esse comando oculto, você adoece, o carro quebra, uma multa aparece, ou você faz uma compra estúpida e impulsiva apenas para se livrar daquele excesso e voltar ao nível de escassez onde se sente seguro, porque é o único lugar que você conhece. Para destravar a abundância contínua, precisamos realizar uma cirurgia na sua autoimagem. Você precisa parar de pedir permissão para prosperar. A natureza não pede licença para crescer. Uma árvore não sente culpa por estender suas raízes e absorver os nutrientes da terra. Nem o sol pede desculpas por brilhar intensamente. Eles apenas são o que nasceram para ser. A sua pobreza não ajuda ninguém. O seu encolhimento não serve ao mundo. Pelo contrário, quando você se recusa a aceitar a abundância, você está negando a sua capacidade de contribuir, de transbordar e de elevar aqueles que estão ao seu redor. O cultivo do merecimento radical é a eliminação brutal dessa culpa. Você precisa entender nas suas entranhas que o desejo de prosperar é a própria vida querendo mais vida através de você. Não é pecado querer conforto, liberdade e beleza. Pecado é desperdiçar o potencial infinito que foi depositado em você, vivendo uma vida pequena baseada no medo. E esse medo é o que gera a urgência, aquela vibração desesperada de quem precisa do dinheiro para ontem. Entenda isso de uma vez por todas. A necessidade repele, a certeza atrai. Quando você vibra na necessidade extrema, você está gritando para o universo que você não tem. E o universo, sendo um espelho fiel, apenas reflete de volta mais situações de não ter. É como tentar agarrar areia com força bruta. Quanto mais você aperta, mais ela escorre pelos dedos. O segredo é o desapego da urgência emocional. É agir não como quem está faminto e desesperado por um prato de comida, mas como o dono do restaurante que sabe que há comida infinita na cozinha. Essa mudança de postura altera sua frequência eletromagnética instantaneamente. Imagine por um momento
como você se comportaria, como você caminharia, como seria o tom da sua voz se você tivesse 10 milhões na conta agora. Você estaria ansioso? Você estaria implorando por atenção? Não, você estaria calmo, você estaria seguro, você seria magnético. A ironia cósmica é que você precisa incorporar esse estado de ser antes de o dinheiro chegar, e não depois. É a identidade de valor que precede o saldo bancário. Você precisa reconfigurar sua autoimagem para agir a partir do estado de quem já possui. Isso não é fingir, é sintonizar. É a diferença entre correr atrás de borboletas com uma rede furada e construir um jardim magnífico onde elas vêm pousar voluntariamente. Quando você neutraliza o medo de que o recurso vai acabar, você para de reter o fluxo. Você entende que o dinheiro é como o ar. Você não prende a respiração com medo de que o oxigênio acabe no próximo minuto. Você inspira e expira com confiança, sabendo que a atmosfera é abundante. Com o dinheiro deve ser igual. A retenção por medo gera constipação financeira. O fluxo de circulação deve ser livre. Quando você solta o dinheiro com alegria, investindo em si, no seu negócio ou ajudando alguém, você está enviando um sinal poderoso de confiança. Você está dizendo, eu não tenho medo porque eu sou a fonte. E é aqui que a mágica acontece. Quando você remove a resistência, quando você dissolve a mentalidade de que existe uma quantidade limitada de riqueza no mundo e que você precisa lutar por migalhas, você entra no fluxo da abundância contínua. Você percebe que a escassez era apenas uma ilusão de ótica criada pelas suas crenças limitantes. O merecimento radical limpa os canais, a identidade de valor magnetiza as oportunidades, e o desapego da urgência permite que as coisas venham até você no tempo certo, sem esforço, sem luta sangrenta. Você deixa de ser um mendigo energético pedindo esmola para a vida e assume o trono da sua própria existência. A prosperidade deixa de ser um evento externo que talvez aconteça um dia e passa a ser a sua natureza, o seu estado padrão, a sua assinatura no mundo. A verdade brutal é que a sua conta bancária está vazia ou estagnada porque, no fundo, você acredita que ser rico é errado, e essa culpa secreta está assassinando o seu futuro agora mesmo, impedindo que a vida lhe entregue o que é seu por direito. Você pode trabalhar 20 horas por dia, pode dominar todas as técnicas de vendas, pode ser o profissional mais competente do mercado, mas se a sua programação interna estiver ajustada para a escassez, para o pouco, para o apenas o suficiente para sobreviver, nenhuma estratégia externa vai funcionar. É como tentar encher um balde que tem um rombo no fundo. Você se mata de esforço carregando água, mas o recipiente nunca enche. E o que fura esse balde é justamente essa sensação corrosiva de não merecimento, essa voz sussurrada no seu ouvido que diz, quem você pensa que é para ter tanto? Enquanto você não neutralizar esse medo inconsciente de que o recurso é finito, de que para você ganhar alguém tem que perder, você continuará repelindo o dinheiro com a mesma força com que tenta agarrá-lo. A prosperidade exige um solo fértil para crescer, e o solo do medo, da dúvida e da culpa é estéril. Você precisa entender de uma vez por todas que a falta não é uma condição real do universo. A falta é uma condição da sua mente. Olhe para a natureza, olhe para o oceano, olhe para as florestas. Não existe economia de recursos na criação. A vida é um transbordar constante, um desperdício magnífico de energia e beleza. A escassez é uma invenção humana, uma ilusão de ótica que você comprou como verdade absoluta e que agora dita os limites da sua existência. Quando você se liberta dessa mentalidade de soma zero, algo extraordinário acontece na sua biologia e na sua vibração. Você para de pedir licença para existir. O cultivo do merecimento radical não é sobre arrogância ou prepotência, é sobre congruência. É olhar no espelho e reconhecer que o seu desejo por expansão, por conforto, por luxo e por liberdade não é um pecado, mas sim a própria vida querendo se expressar através de você. Eliminar os sabotadores internos significa parar de se desculpar por querer o melhor. Quantas vezes você já se pegou justificando suas compras, ou sentindo um aperto no peito ao investir em si mesmo, como se estivesse cometendo um crime? Esse aperto é o seu termostato financeiro tentando te puxar de volta para a zona de conforto da mediocridade. Romper com isso exige coragem, exige a audácia de dizer eu recebo sem nenhum mas depois da frase. É limpar os canais emocionais para que a energia do dinheiro possa transitar sem encontrar barreiras de vergonha ou indignidade. Você precisa se perdoar por todas as vezes que se contentou com migalhas e decidir que, a partir de agora, o banquete é o único padrão aceitável. E aqui entramos num ponto delicado que destrói muitos sonhos, a urgência emocional. Existe uma diferença gigantesca, um abismo intransponível entre desejar algo intensamente e precisar daquilo desesperadamente. A vibração da necessidade extrema, aquele desespero de quem diz, eu preciso desse dinheiro senão eu morro, é o maior repelente de
riqueza que existe. O universo não responde à sua necessidade, ele responde à sua vibração. Quando você vibra na falta, na urgência, no eu não tenho, você está emitindo um sinal de carência que bloqueia o fluxo. É como tentar segurar areia com a mão fechada com muita força. Quanto mais você aperta, mais a areia escapa pelos dedos. O desapego da urgência não significa que você não se importa, significa que você confia tanto que já possui, que não precisa ficar checando a cada 5 minutos se já chegou. É a certeza tranquila de quem sabe que o pedido foi feito e a entrega é inevitável. Interromper esse ciclo de ansiedade é vital. Quando você solta a tensão, quando você relaxa na certeza do seu valor, você cria um vácuo magnético que puxa as oportunidades para você. O dinheiro gosta de ambientes calmos, de pessoas que têm certeza, de quem não está suando frio de pavor. Isso nos leva diretamente ao alinhamento da sua identidade de valor. Você não atrai o que você quer, você atrai quem você é. Se a sua autoimagem é a de alguém que luta, que batalha, que sofre para ganhar o pão, a vida vai te dar exatamente isso. Mais luta, mais batalha e mais sofrimento. Reconfigurar a sua identidade é começar a agir, pensar e sentir a partir do estado de quem já possui a abundância. Como você se vestiria se já tivesse aquele valor na conta? Como você trataria as pessoas? Como você caminharia na rua? Qual seria a sua postura diante de um problema? A pessoa abundante não se desespera com uma conta inesperada. Ela foca na solução porque sabe que é capaz de gerar recursos. Assumir essa identidade antes da manifestação física é o segredo dos grandes realizadores. Você veste a pele da prosperidade até que ela se torne a sua própria pele. Não é fingir, é ensaiar a realidade até que a realidade se ajuste ao seu ensaio. É elevar o seu padrão interno de tal forma que a escassez se sinta desconfortável na sua presença e vá embora. Finalmente, para que tudo isso se sustente, é preciso ativar o fluxo de circulação. O dinheiro é energia, e energia precisa de movimento. O padrão de retenção por medo, aquele hábito de guardar cada centavo como se fosse o último, de ter pavor de gastar na verdade, é uma declaração de desconfiança na sua capacidade de gerar mais. Quem retém por medo está dizendo ao universo: isso é tudo o que existe e se isso acabar eu estou perdido. Isso fecha as comportas. A verdadeira segurança não vem de ter dinheiro parado e estagnado, mas de saber que você é um canal aberto por onde a riqueza flui. Permitir a fluidez é gastar com sabedoria e alegria, sabendo que aquilo que sai abre espaço para o novo entrar. É a renovação constante do capital, não apenas financeiro, mas energético. Quando você paga uma conta com gratidão pelo serviço recebido, quando você compra algo que eleva sua alma, quando você investe no seu crescimento, você está girando a roda da abundância. Você está dizendo: eu confio no fluxo. E quando você confia no fluxo, o fluxo cuida de você. Você deixa de ser um represador de águas paradas e se torna um rio caudaloso, onde a vida, as oportunidades e a riqueza circulam livremente, nutrindo tudo e todos ao seu redor, sem esforço, sem medo, apenas com a naturalidade de quem finalmente entendeu que a fonte nunca seca. Você precisa matar a versão de si mesmo que se contenta com migalhas, para que a sua versão milionária possa finalmente respirar e assumir o controle da sua vida agora, porque enquanto você continuar tolerando a escassez como se fosse um hóspede familiar na sua casa mental, a abundância continuará sendo apenas uma visita passageira que nunca desfaz as malas. Chegamos ao ponto crucial onde a teoria se dissolve e sobra apenas a verdade nua e crua sobre quem você acredita ser quando ninguém está olhando, pois a prosperidade não é algo que você persegue fora, é algo que você sintoniza dentro, e a maior tragédia silenciosa que vejo acontecer todos os dias é gente incrível, com potências gigantescos, vivendo uma vida pequena simplesmente porque, lá no fundo, existe uma voz sussurrando que ter muito é perigoso, ou que ser rico vai te tornar uma pessoa pior, ou pior ainda, a crença devastadora de que você não merece receber tanto se não tiver sangrado para conquistar. Mas eu estou aqui para te dizer que o sofrimento não é a moeda de troca do universo, e a sua dor não compra o seu sucesso. O que estamos fazendo aqui é uma cirurgia na alma para remover esse tumor da não permissão, esse bloqueio invisível que faz você sabotar oportunidades perfeitas, que faz o dinheiro queimar na sua mão ou desaparecer em emergências misteriosas, sempre que você começa a acumular um pouco mais. E isso acontece porque o seu termostato financeiro interno está regulado para a falta, e sempre que você sobe a temperatura da riqueza, o seu subconsciente entra em pânico e dá um jeito de te trazer de volta para o frio conhecido da escassez,
porque para a sua mente primitiva, o conhecido é seguro, mesmo que o conhecido seja a miséria. Para reconfigurar isso, você precisa entender que o merecimento radical não tem nada a ver com o que você fez, mas sim com quem você é, e você é uma extensão da força criadora que move galáxias. Então, como pode uma parte do todo acreditar que não merece os recursos do próprio todo? É uma contradição biológica e espiritual. E o momento em que você para de pedir licença para ocupar o seu espaço, o momento em que você para de se desculpar por querer o melhor, por querer o conforto, a beleza e a expansão, é o momento em que a represa se rompe de verdade. Você precisa se desapegar daquela urgência emocional, daquela vibração de "eu preciso disso para ontem, senão eu morro", porque essa energia é fedida, ela cheira a desespero, e o dinheiro foge de quem está desesperado da mesma forma que uma pessoa foge de um vendedor insistente e suado na rua, pois a necessidade extrema grita para o universo que você não tem, e o universo, sendo um espelho perfeito e imparcial, apenas reflete de volta mais não ter, criando um ciclo vicioso, onde quanto mais você precisa, menos você tem. A chave mestra, o segredo que vira o jogo, é começar a operar a partir da identidade de quem já chegou lá, não como um fingimento tolo, mas como uma postura de alma, onde você toma decisões baseadas na confiança e não no medo, onde você caminha com a coluna ereta de quem sabe que a conta bancária é apenas um reflexo tardio da sua riqueza interna, e essa riqueza interna já é inabalável. Quando você veste essa nova identidade, você para de reter por medo, você para de economizar o café bom para a visita e começa a bebê-lo na terça-feira de manhã porque você é a pessoa mais importante que precisa ser agradada, e ao fazer isso, você envia um sinal elétrico potente para cada célula do seu corpo e para cada átomo ao seu redor dizendo, "eu valho isso", e o mundo começa a se reorganizar para confirmar essa nova verdade que você estabeleceu. É uma mudança de frequência, saindo da estação da rádio sobrevivência e sintonizando na rádio desfrute, e de repente as coincidências começam a acontecer, o cliente ideal aparece, a dívida se renegocia, o dinheiro que estava travado se solta, não por mágica, mas por física, porque você parou de oferecer resistência ao fluxo natural que sempre quis chegar até você. Você se torna um condutor, não um isolante, e a vida quer passar através de você para abençoar outros, para criar, para construir, para inovar, e você só consegue ser esse canal se soltar a mão que aperta a moeda com medo de perdê-la, abrindo a palma para receber a próxima remessa que já está vindo. Eu quero que você sinta agora o peso saindo dos seus ombros, a tensão saindo da sua mandíbula, e sinta a permissão invadindo o seu peito, a permissão para ser absurdamente próspero, feliz e realizado, sem culpa, sem mas, sem porém, apenas o fluxo puro de uma vida que finalmente encontrou seu curso natural. Estamos encerrando esta jornada monumental aqui, mas o seu caminho de ascensão está apenas começando, e para selar este compromisso inquebrável com a sua nova realidade, eu quero que você vá agora nos comentários e escreva, "Eu sou a fonte da minha riqueza". Declare isso publicamente para quebrar o silêncio da sua antiga identidade, e se este conteúdo tocou em algum lugar profundo que precisava ser curado, certifique-se de estar inscrito no canal e com as notificações ativadas, porque a nossa conversa não acaba aqui, ela evolui. Você não é mais a mesma pessoa que começou a ler este texto. Aquela versão antiga ficou para trás, dissolvida na certeza de que a abundância não é o que você tem, é o que você é, e agora que você é, nada no mundo pode impedir o que é seu de chegar até você. Então respire fundo, levante a cabeça e vá viver a vida extraordinária que estava esperando apenas você dizer sim.